Fala galera, beleza? Hoje vamos continuar aquele exemplo de código que a gente estava fazendo da Marvel. Então a gente parou aí no vídeo passado, aqui na tela, né? Onde eu estava mostrando para vocês que eu fiz a busca dos personagens, né? Aqui eu peguei 3 personagens, vem o Hulk, Capitão América e o Spider-Man. E aqui dentro do meu Grid View Builder. Então aqui eu estava exibindo, né? Estava com o meu Stream Builder dentro do meu container personagens. Aqui ele está exibindo, né, Stream Builder e personagem, uma lista deles. Aqui no Stream, né, o meu Home Controller Alt personagem, fazendo essa checagem, né, se o estado da conexão está como aguardando, ele vai retornar no Circular Progress Indicator. Se não, ele vai falar que não existem dados. Se nenhuma dessas condições forem satisfeitas, ele vai me retornar o container com os personagens. Esse container, então, é um grid view, precisa de um length, que o length é o item count, né? Quantas exibições vão aparecer aqui na tela. Então, nesse caso são 3. Scroll direction, né? Eu quero horizontal, porque eu quero que ele fique um scroll lateral, né? Aqui também, né, o grid delegate, que eu coloquei cross axis count 1. Aqui se eu alterasse para 2, só para a gente verificar. Ó, ele acaba colocando um do lado do outro. Não é a minha intenção, eu quero só um mesmo, sabe? Isso. Poderia ser eu colocasse 3 também, ele vai colocar de 3, um embaixo do outro. Exatamente, esse aqui ele altera quantos itens vão ficar amontoados embaixo do outro, né? Nesse caso eu não quero, só quero um item por visualização aqui. Então aqui eu recebo, né, todo o grid view, até o list view builder, ele é como se fosse um for each, ou seja, ele é como se ele chegasse aqui e fizesse um for var e quanto i fosse menor que length, que snapshot data ponto length, adicione mais. É como se fosse nesse caso aqui, só que aqui ele acaba utilizando o index, que é o int, então seria assim, var index, quando o index for menor que snapshot.dataLength, ele vai adicionar mais um. É basicamente isso que funciona. Então, item builder, aqui a gente tem o item index, que estará percorrendo, né, do 0 até o length do meu item count. E com isso, como eu tenho uma lista aqui no meu data, é uma lista de personagens. Aqui o home controle alt personagem, ele está me retornando uma lista, que foi que eu adicionei aqui. Alt personagem é uma lista de personagens no nosso bloco. Então, como eu passo o snapshot data index, ele vai pegar o item na casa, na posição 0, 1, 2, conforme a quantidade de itens, né? Que o caso é 13, vai passar para o meu personagem. E assim que ele passar aqui para o nosso personagem, eu já posso passar o personagem name ou as variáveis que já foram carregadas, né? Conforme a gente teve no vídeo passado. Agora eu vou deixar um pouco mais visual essa tela. Então aqui dentro, né, eu vou fazer um container para colocar o texto e um container para a foto. Na verdade, é para a foto, eu preciso colocar o expanded para não ter problema de estourar o tamanho dela. Mas receberá um container. Vou usar image.network e aqui será perso.transform
thumbnail.path, ou seja, aqui ele vai passar o caminho, e eu preciso concatenar isso aqui com a extensão do arquivo. Então eu vou fazer da seguinte forma: quando eu quiser colocar uma string, em vez de eu fazer a concatenação de string, por exemplo aqui, né, vamos supor que seria uma string, eu vim aqui fazer o mais, outra string, ou mais perso.path, eu posso fazer de maneira direta aqui, né, colocando abre e fecha aspas, cifrão, e eu coloco colchetes, ou abre e fecha chaves, quando eu preciso acessar um objeto. Então dessa forma eu tenho aqui o path, vou colocar um ponto e vou fazer também para o extension. Isso, aqui ele já vai carregar o caminho da imagem e a extensão dela. Eu tenho que pôr o ponto porque ele não vem o ponto. Então, salvando. Então, aqui ele já puxou a imagem. Ele está meio que adicionando aleatório, né? Então, às vezes o Homem-Aranha vem no começo, às vezes o Capitão América vem pro começo, mas enfim, tá funcional, né? Eu vou adicionar uma altura máxima aqui, né? Vou pegar aqui 70% da tela. Nesse caso não vai precisar porque eu já adicionei lá em cima. Então ele tem um tamanho máximo da tela. Então embaixo também vou pegar mais um container. Então o que eu fiz aqui embaixo foi adicionar a quantidade de comics que eles têm. Então deixa eu deixar mais visível primeiro aqui, mas o Homem-Aranha tem 3.851 comics, Capitão América 2.338 e o Hulk tem 1.638 comics. Eu posso muito bem vir aqui, né? E adicionar uma cor. Vamos fazer o box decoration. Acho que só pela cor já dá certo. Vamos supor que eu quero deixar um fundo branco. Isso em todos os personagens. E eu quero aumentar o tamanho dessa fonte. Então a fonte é no Style, Text Style. Colors, ponto, black, vou manter preto a cor. Não precisava estar adicionando aqui, mas vamos adicionar o size. Font size, vamos pegar o tamanho da tela, ponto, largura, vezes 0,5. Aí, olha, ficou interessante. E vamos fazer uma concatenação. Como eu falei pra vocês, né? Então aqui vai ser comics, espaço, disponíveis. Aí já aparece as comics disponíveis. Posso dar um padding também. Vamos pôr o valor de 8. Não achei. Deixar sem o pad. Minimizei ele aqui sem querer.
Então aqui vamos dar uma elaborada aqui no nome. Vamos adicionar uma cor branca, tamanho de fundo. Aqui eu preciso fazer da seguinte forma: eu preciso fazer o widget ser infinito, ou do tamanho inteiro da tela, porque daqui ele vai puxar para todos. Isso. Agora eu preciso fazer a centralização. Perfeito. E vamos adicionar um style no text. Font size eu vou querer utilizar 10%. Oito por cento. Deixa eu fazer um teste. Perfeito, então aqui, para a gente continuar, eu vou adicionar um gesture detector, porque eu quero identificar o clique em cima das ações, para quando eu clicar ele trocar de cor conforme eu preciso, né? Então vamos aqui no New Widget Gesture Detector. Aqui vou colocar a função onTap. Vamos fazer aqui então só pra gente testar, né? Perso.name. Deu algum erro aqui? Ah, tá. Esse aqui não precisa. Então sempre que eu clicar no personagem já me retorna o nome. Então está funcionando. Então aqui dentro do personagem eu quero identificar se ele está clicado ou não, né? Eu posso entrar aqui no meu personagem.dart e aqui eu criei uma variável boolean chamada clicked. Sempre vai iniciar como falso, porque de padrão o personagem ninguém vai estar selecionado. E aqui eu já adicionei também não precisa adicionar no from.json, né? Porque não tô, esse item aqui ele não vem da API. É uma coisa que eu estou utilizando só para controle interno. Então aqui na página eu vou fazer o seguinte: eu quero trocar a cor conforme o clique. Então no container geral aqui eu vou fazer da seguinte forma: vamos fazer um decoration, inbox decoration. Aqui eu posso determinar um gradiente. Então vamos fazer o gradiente nele. Será um linear gradiente. Colors, ele é um array de cores, né? Eu vou começar pelo vermelho e ele vai terminar no vermelho também. Na verdade aqui que eu vou fazer a seguinte forma, a seguinte lógica: se perso.clicked, né, se isso for true, eu quero que me retorne colors.blue. Caso contrário, quero que me retorne colors.red. Aqui eu quero determinar, né, como que será o começo dela, né? Vou começar pelo alignment top.
Então aqui, né, ele começa pelo vermelho e termina no vermelho. Agora eu vou alterar o clique do personagem. Então eu vou criar uma função que vou chamar de atualiza quadros. Vai ser assim. Lá no Home Controller, atualiza quadros. Aqui eu só vou receber o personagem, person. Eu vou fazer uma varredura da minha lista de personagens. Então aqui eu tenho a lista de personagens que já está carregada. Fazer assim, for, é um for each, mas pelo for ele fica mais fácil. Var a em lista personagem. Eu vou passar da seguinte forma. Eu quero que todos os personagens recebam o list a ponto clique de igual a falso. Todos vão receber clicado falso. Porque se um momento eu chegar e clicar nesse personagem aqui, ele vai trocar a cor. Mas se eu apertar no outro, o outro também vai manter. O que eu cliquei anteriormente também manterá a cor alterada. Então eu quero que todo clique todos voltem ao normal e depois eu altere. Aí vamos fazer assim, o personagem que eu cliquei vai ser igual a true. E para me atualizar o bloco, né, eu preciso fazer então o in person.lista add, né, lista personagem. Aqui ele vai fazer essa alteração. Então eu vou salvar, pegar esse método lá no home page e vou passar o personagem. Home c.atualiza quadros. Então se eu clicar aqui, isso ó, já está aparecendo pra gente. Ele está alterando a cor. Agora que agora que eu quero alterar também as cores do nome e das comics. É basicamente da mesma forma, né? Eu vou vir pra cá no texto. Eu vou até copiar essa lógica. Então aqui o texto do nome. Vamos fazer o for. Aí, se for clicado, eu quero que me retorne white. Caso contrário, black. Por quê? Porque aqui vai ser da mesma forma também. Se está clicado, eu quero que retorne black. Caso contrário, eu quero que me retorne branco. Então vamos testar aqui, ó, como está clicado, né? Já está alterando. Lembrando que ele está fazendo a alteração por causa do block, né? Eu estou com o Stream Builder aqui em volta, né? E toda vez que eu clico, eu vou lá e dou um add. E esse add lista personagem, ele faz a alteração, porque ele acaba relendo todas as condições que eu deixei aqui das cores. E também agora para o Comics. E se tiver clicado black, a mesma coisa para as cores. Opa. Só para aumentar um pouco o tamanho. Agora o que eu preciso fazer é exibir as comics embaixo. Então, galera, aqui lá no início da página eu tenho onde eu criei a lista, né? Tem uma lista de páginas, né, que são executadas aqui no tab Bar View. Essa lista aqui de páginas eu coloquei personagens. Aqui os personagens
dentro deles. Até melhor se eu fizer assim. Então aqui dentro do personagem eu tenho uma coluna. Dentro dessa coluna eu vou adicionar mais aqui as stories. Eu vou passar o contexto. Perdão, que são os comics. Aqui agora eu vou criar um widget que me retorne as comics e receba um build context. Bom, aqui single. Mas para funcionar ainda eu preciso criar um novo objeto. Então vamos lá no package, vamos criar comics. Vamos criar o arquivo chamado comics controller. Aqui vai ser um class comics controller extends block base. Da mesma forma, né, vamos criar o behavior subject. Vamos copiar lá do home controller para a gente ganhar tempo. Então aqui a gente ganha tempo, né? Eu vou utilizar o comics. Comics new na verdade é só, eu tenho dois objetos dentro do modules. O comics normal, né? Tem poucas variáveis, e o comics new que eu criei para fazer com mais variáveis para trabalhar, né? Que é o objeto que me retorna da API da Marvel. Block comics. Em comics vai receber a entrada e o out comics que recebe a saída, que é o nosso string. Eu preciso criar então uma lista de comics new, que é com lista comics. Eu vou criar só um comics que vai ser para de trabalhar sozinho, né? Bom, eu vou fazer o método para poder retornar a lista de comics pelo ID do personagem. Então aqui vamos fazer get comics. Aqui eu vou receber um int id personagem. Isso. Personagem. Aqui sempre eu vou fazer uma nova instância da lista comics, porque senão ele entende que a lista é nula. Então eu sempre preciso estar adicionando o new, né? Eu vou limpar aqui a comics. Eu vou adicionar um nulo, porque sempre que eu estiver entre os cliques de um personagem para outro, eu quero que ele fique nulo aqui para que demonstre que está carregando, etc, né? Por isso que fique vazio, por isso que eu adicionei o nulo aqui. Toda vez que eu clicar eu vou chamar esse método do getComics. Então vamos gerar aqui minha string, que é o URL final. Vai ser igual gerar URL. Bom, esse método aqui para quem não lembra, né? Eu tenho que gerar o URL. Vamos voltar. Ok, voltou. Esse método aqui, para quem não lembra, eu tenho lá no
no meu helper, o gerar URL. Aqui no helper, né, ele é uma classe aberta, ou seja, eu só criei os métodos para que eu possa chamar de qualquer parte do meu do meu código, né? Então aqui ele faz aquela lógica que eu ensinei no vídeo passado para poder gerar essa URL. Então aqui eu preciso passar o assunto, né? E os adicionais, que quando você coloca entre chaves aqui, você pode, ele aqui ó, adicional. Ele não é obrigatório, então eu estou passando como valor zero padrão, mas se eu quiser adicionar alguma variável, por exemplo, eu consigo. Nesse caso aqui eu preciso passar os, né, que eu quero dos personagens, né? Aí eu vou colocar aqui o cifrão, né, para poder fazer essa concatenação dentro da string. Então eu vou fazer id personagem. Aí eu vou colocar mais uma chave, eu quero o que? Eu quero as comics. E eu vou fazer uma vírgula. E o adicional, que foi a variável que eu deixei lá, eu quero fazer end, né, para quem conhece um pouco do método get, né, limit igual a 5, ou seja, eu quero 5 histórias, 5 comics do personagem. Aqui é minha URL fechada, né. Ah, ele deu um erro aqui porque está retornando nulo. Deixa eu retornar ele com container. Aí, já não tem mais o erro. Então aqui eu preciso também do HTTP, né, para fazer o HTTP request. Então http.get URL final. Then após, o then é o após, então depois do HTTP, após ele ter feito a conexão, ele vai me retornar no valor, eu vou chamar ele v, o value. E crio uma função aqui que seria o que eu estarei fazendo, né? Então eu vou criar aqui var comic temp, será a nossa comic temporária, igual comic new.fromJSON. Aqui vai ser value.body. E depois que eu pego o body, eu consigo acessar internamente as variáveis como se fosse realmente um JSON. Então aqui é o data e results. Ah, perdão, eu errei aqui porque na verdade eu preciso primeiro transformar em JSON, né? Então vai ser o JSON decode. Isso. Primeiro eu transformo em JSON. Faço o body, que é todo o retorno, né? Me retorna um JSON inteiro. Aí que eu consigo, depois transformado em JSON, que eu consigo acessar o data e o results. Então aqui na verdade é o comic JSON, vou fazer assim. JSON. Como eu tenho uma lista, isso me retorna uma lista. Eu vou mostrar pra vocês aqui pra poderem acompanhar, né? Pra cada clique que eu der ali. Mas eu vou dar um print comic JSON. E vou chamar esse método aqui pra gente ir testando. Aqui no gesture detector, né? Eu vou fazer assim então, esse comic. Ah, eu preciso instanciar esse comic c igual comic c igual a importando ele aqui e get comics, aqui eu passar personagem.id, opa, get comics. Então vamos fazer o teste então, clicando no hook,
Ó, ele tá me retornando aqui a API com a hash. E ele já fez aqui o retorno do JSON. A gente pode ver aqui, issue number, me retornou aqui as comics, né? Os nomes, etc. Então ele é uma lista. Posso dar um ponto length aqui. Tem 5. Foi o que eu pedi para me retornar. Aqui também. Capitão América. Eu pedi para me retornar 5, retornou 5. Está certo então. É uma lista com 5. Então aqui eu vou fazer um for. Para cada variável ser de comics, né? Em comic JSON, eu quero fazer comic igual comics new.fromJSON c. Então aqui ele vai passar o comic aqui. Na verdade eu não precisaria dessa variável que eu não estou utilizando. Eu vou fazer da seguinte forma: fazer comic new comic igual comic new from JSON. Aí eu vou lá e adiciono na minha lista de comics. Add comic. Bom, após adicionando as 5, que são os resultados, né? Poderia pôr mais, né? Mas esse exemplo são 5. Após adicionar todas, aqui embaixo, depois do for, né? Eu venho e adiciono aqui no meu bloco. Então, in comics.add e adiciono minha lista de comics. Então, nenhum erro, tá ok. Agora eu preciso exibir essa lista de comics lá no nosso homepage. Eu vou fazer um list view. Eu preciso fazer aqui com as physics. Eu preciso fazer never scrollable physics. Por quê? Porque eu estou colocando dentro de um single scroll child view. Então aqui ó, tem o single scroll child view, single child scroll view, e dentro dele aqui eu tenho uma coluna, né, que retorna o comics. Então, como é uma lista dentro de uma lista, eu preciso que ele não seja scrollável, vamos dizer assim. Como eu vou descer para baixo aqui, eu preciso que ele seja travado, porque quem está responsável por gerenciar esse scrollable, né, esse scrollável, é o meu single child scroll view. Então, se eu deixar ele aqui sem essa função, ele vai dar erro. Eu preciso então fazer o children. Aqui vou fazer um string builder, né? Que é vai ser do tipo lista comics new. No builder, build context e snapshot. O meu string vai ser o comics, comics controle ponto alt comics. E aqui eu vou fazer as checagens, né? Como é padrão que a gente já aprendeu ali em cima. Então, né, vamos lá. Se snapshot.hasData, eu coloco aqui uma exclamação no começo, né, que significa assim: se snapshot, vamos tirar, por exemplo, se eu deixar snapshot.hasData do inglês, né, tem dados, essa aqui é true. Se eu colocar no início sempre uma exclamação, ele faz a operação inversa. Então esse aqui é true, né, porque tem dados. Aí ele vai checar se não tem dados.
Se não houver dados, eu quero que retorne assim, um text sem dados, por exemplo. Ou melhor, né? Clique em algum personagem, porque nesse caso sempre vai existir HQs para esses personagens. Vamos fazer a segunda chamada. Eu vou fazer assim: se snapshot.connectionState é igual a connectionState.waiting, aí eu vou retornar, fazer assim, return row, onde o children vai ser um circular progress indicator, é um ícone de carregamento, mas eu quero deixar ele centralizado. Center e o cross center também. E para finalizar, está dando esse erro aqui porque eu cobri duas condições, né? Só que se nenhuma dessas condições serem satisfeitas, eu não estou retornando nada, então eu preciso retornar. Aqui eu vou retornar então um return container e vamos passar. Na verdade vamos usar um card. Dentro desse card eu vou colocar uma coluna. O card vocês já vão verificar o que ele é. E aqui vamos fazer um text para a gente testar. Snapshot.data. 0. Vamos exibir aqui só a descrição, porque ele está uma lista, então aqui dentro da lista eu vou ter que passar um for each também, que seria um list view builder, mas só pra gente ver como está ficando. Aí ele deu um erro aqui do resize porque faltou aqui dizer assim, shrink wrap true. Isso, o que acontece? Esse aqui ele está, vamos dizer, atrelando a minha list view ao list view pai, que é o nosso single child scroll view. Então aqui ó, eu exibi todas as descrições do primeiro aqui, né? Então se eu for clicar em outro personagem, clique com o personagem, porque eu deixei nulo, ó, sem descrição de algum. Ok. Bom, com o for each ali a gente já vai estar conseguindo ver. O Capitão América, se eu não me engano, está sem descrição mesmo. Os comics dele não estão corretos. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vou fazer um list view .builder. Aqui é o context e int index, que é a nossa maneira de fazer o for each aqui, né? Item count, né? Então vamos fazer snapshot.data.length. Aqui na lista eu também preciso fazer true shrink wrap, e aqui os physics também, never scrollable physics, porque ele vai seguir o scroll da página inteira, né, conforme o parent, que é o single child scroll view. Então aqui vamos retornar, né? Eu vou retornar mais uma coluna aqui, porque eu preciso colocar item embaixo de item. Antes de retornar a coluna, vamos criar comic. New vai ser comic igual snapshot.data index. E aqui eu vou retornar
Vamos fazer um texto comic ponto pegar a descrição e aqui da mesma forma também. Vamos lá. Aí só retornou diversos, né? Alguns não tem descrição. Capitão América não tem descrição também. E aqui também todos, só que estão todos fora de ordem, desordenados, né? Eu posso vir aqui muito bem, né? E dentro aqui vamos fazer divider e ele já vai dar uma organizada, ó. Então separou já por item, né? Aqui eu vou fazer uma row, porque eu quero adicionar a foto no lado esquerdo, a foto da comic. Então aqui a gente vai vir image network comic.thumbnail extension daqui, da mesma forma que a gente fez lá em cima para exibir a foto do personagem. Então a extensão e o path. Aí ele estourou a foto, né? Preciso organizar melhor. Vou fazer diferente. Aqui nesse column eu vou fazer um card também. Aqui vou adicionar um container. Aqui nesse container eu vou deixar o widget, o height dele, um widget máximo. Tela 20 vezes, não sei, 30%. Ó, e o texto, como ele está quebrado, eu vou deixar aqui dentro do expand, que ele faz o texto quebrar, né? Então aqui é um expanded. Isso só, então, de certa forma, né? O resultado vem aparecendo. Posso vir aqui e dar um padding, né? Padding, add sites only, só na esquerda, left. Vamos, por exemplo, por um 10 de espaçamento. Já vai ficando mais interessante. Aqui eu posso aumentar então o tamanho da foto, quero 40% da tela. E aqui vamos adicionar comics listadas. Bom, posso vir aqui por um container também para deixar mais visual. Widget double.infinite e um colors black, e eu quero que seja branco aqui. Então style, text style, colors.white, e também centralizar aqui e aumentar um pouco o tamanho, font size, tela.width vezes 0.8, não ficou muito grande, 4, não, 25 é bom. E aqui vou colocar mais deixar um padding embaixo.
caso ele é interessante fazer por fora aqui um pad. Isso, então as comics, né, as 5 primeiras comics. E conforme eu clico no personagem, então a gente já tem aqui o acesso. Capitão América. Ó, as imagens não foram encontradas e não tem descrição. Talvez seja, não tenha as primeiras 5, né? Preciso deixar aberto para selecionar várias. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, do Capitão América já começou a encontrar algumas. Né? Spider-Man, Capitão América. Mas muitas não tem descrição. Deixa eu fazer a seguinte forma para testar. Bom, galera, por hoje por enquanto é isso, né? Eu quero continuar desenvolvendo melhor essa página, né? Como um loader enquanto a gente mexe. Aqui também eu quero criar a lista dos personagens, mas tá avançando bastante esse projeto aqui. E às vezes acaba sendo mais complexo do que a gente espera. Mas se você gostou aí desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos. E eu estou compartilhando no Git também esse código para que vocês possam ter acesso. Obrigado pelo vídeo, obrigado por ter assistido. Até a próxima.